pessoal, tudo bem? Mandar mensagem. Peraí. Peraí, mas onde que tá? Pra onde que tá isso aqui? O que Oi, tá acontecendo aqui? Por que eu não tô Gi. aparecendo? Oi? Então, não sei. Ei, Você tem que apertar essas setinhas, que é uma para um lado, outra para o outro. Oi? Tá me ouvindo, Pri? Tô te ouvindo. Você tem que apertar. Tá. Agora, acho que vai aparecer Ah, você. agora sim. Foi. Tá bom. Obrigada. Oi, Tudo agora deu bem? certo. Tudo bem? Tudo. Eu tava Deu correndo certo. aqui, eu tava em outra casa, Ah, então tá tava bom. chegando aqui para conseguir fazer a live. Ai, tava até Eu nervosa. tava vendo aqui como é que eu me organizava com a tecnologia aqui, porque eu não sei mexer direito, mas agora deu certo, tá bom. Ah, mas é super tranquilo, é como se você fosse assistir uma live e aí você entra. Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Quem está entrando, eu sempre já começo, né, já pedindo para que vocês chamem mais pessoas para a live de hoje. Então, você clica nessa setinha aqui, ó, nesse aviãozinho e chama as pessoas. Então, é o que eu vou fazer agora. Então, chama aí Também, quem clica você aqui. quer chamar, quem você acha que pode gostar desse tema de hoje. Vamos ver aqui. Chamando. Eu vou fixar aqui o tema. Aqui. Bem, a duração da live vai ser mais ou menos de 1 hora. Vou me apresentar aqui, porque talvez estão vindo pessoas do perfil da Gi e às vezes não me conhecem ainda. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti, estou aqui com esse perfil do Instagram há pouco mais de 2 anos. E uma das coisas principais que eu faço aqui é falar sobre narcisistas, sobre abuso narcisista, relacionamento narcisista. Eu sou uma sobrevivente de abuso narcisista com um ex-marido, né? Então foi um longo caminho até aqui. Se você quer saber mais sobre a minha história, sobre as coisas que eu passei, tá tudo lá nos destaques do meu perfil. Então você pode ir depois que essa live terminar para saber mais. E eu convidei a Gi porque eu a conheci a história dela através de um professor em comum, né, que a gente tem Isso. lá através de uma entrevista que ela já deu no Podcast Mais. Vocês sabem que eu tenho um canal de podcast também no Podcast Mais. O meu é o canal Flor de Lótus e o canal do nosso professor é Psicologia com Psicologia. Sempre estou falando do Fernando Cipriano aqui. E eu e a Gi, de vez em quando, nos encontramos, né, Gi, virtualmente, Isso. em algumas palestras, em alguns eventos do Fernando. E Isso. a Gi vai contar um pouquinho aí da história dela. Vai ser um bate-papo bem descontraído aqui. E vocês sintam-se à vontade para fazer perguntas, para chamar as pessoas. Usa, né, esse balãozinho aqui que tem também uma interrogação para que você possa fazer as suas perguntas. A live vai ficar salva, eu sempre deixo a live salva para que depois, né, as pessoas possam assistir. E é isso, né? Então seja muito bem-vinda, Gislaine. Muito obrigada Obrigada. por ter aceitado esse convite. E eu sempre agradeço muito, né, as pessoas que têm essa coragem de expor, né, a própria história, né? Porque não é nada fácil. Não é nada É, fácil a é um gente tema delicado. expor coisas da nossa vida pessoal, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, até aqui do projeto Flor de Lótus, é que é possível florescer após um relacionamento abusivo. E se tratando, né, de um relacionamento como foi o seu, né, da mãe para com a filha, isso tem implicações muito mais sérias e a gente vai falar mais sobre isso aqui hoje. E é um tema super delicado, polêmico. Tem gente que acredita que nem existe, né, Gi? Sim, sim, porque é tabu, né?
É um tema tabu, complexo, difícil, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Sim, isso Né? até a sua frase me lembrou aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sobre o Kevin. Sim, Que é isso, exatamente. né? Ninguém quer É, falar, finge que nada está acontecendo e no fim acontece uma baita de uma tragédia, né? Então, a exatamente. gente precisa falar sobre isso e é muito importante para que a gente, através da nossa experiência, né, possa Exato. mostrar que é possível um caminho diferente do que, como eu digo, né, dar uma de Chitãozinho e Chororó, negando as aparências, disfarçando as evidências. Exato. É A gente possível fazer precisa. escolhas diferentes, né? E não passar para frente aquilo que a gente sofreu. Como você Sim, sabe, né? Não é? sim. Então, me fala um pouco, se apresenta para o pessoal, fica à vontade, né, para se apresentar, e depois eu vou fazendo algumas perguntas, né, para você, para que a gente desenrole aí o nosso papo. Tá bom, tá ok. A gente vai mesmo conversar, né? Um pouco o tema é bem complexo, vasto. Eu vou tentar passar, né, aqui um pouco do que eu vivi, da minha própria experiência como filha, né, de uma mãe narcisista e também o conhecimento, né, que eu tive técnico a respeito, né. Bom, hoje eu sou psicóloga, sou também advogada. Durante a maior parte da minha vida eu exerci a advocacia. Foram mais de 20 anos. Depois fiz psicologia, então hoje sou psicóloga, não mais estou advogando. E em grande parte o que me levou à psicologia foi a vivência com a minha mãe, né? Que eu não sabia até então que era narcisista no sentido patológico do termo, né? Eu acabei descobrindo, inclusive, essa expressão, eu nunca tinha ouvido falar, no último ano da faculdade, né? E quem me ajudou muito foi o nosso professor comum, né? Que você também conhece, que é o Cipriano, o Fernando. E também porque nas redes sociais começaram a surgir psicanalistas, psicólogos, né, pessoas da área, psiquiatras também, falando sobre esse tema. Mas é muito recente, né? Isso tem, assim, 3 anos, é muito novo. Então, alguns corajosos começaram a expor o tema nas redes sociais, né? Então, assim, como é um tema bem espinhoso, porque envolve crenças, religião, né? Principalmente a nossa religião ocidental, né? Cristã, tem muita dessa influência de honrar pai e mãe, né? Quando a gente vai falar sobre mãe, e principalmente mãe narcisista, né? Eu preciso primeiro tomar alguns cuidados e dizer primeiro o seguinte: eu não tenho nada contra as mães, tá bom? Eu não estou aqui para falar mal das mães, nem para colocar os filhos contra as mães. Não é nada disso. Mães narcisistas é um termo que se criou, né, para rotular ou identificar o tema, mas na verdade narcisistas somos todos, né? A questão é qual é o grau, né? Em que grau estamos? Porque existe o grau patológico e existe o grau normal. Todos somos, não existe perfeição. E as mães também não são perfeitas, não se espera a perfeição das mães, né? E tudo bem em relação a isso. É importante a gente deixar isso bem claro, né? Antes de introduzir mesmo aí o tema. Então, assim, o que é, né, uma mãe narcisista? Quando eu estou falando sobre mãe narcisista, aqui eu me refiro à patologia. Existe uma patologia, que infelizmente isso é pouco divulgado, existe uma patologia que tem um nome, transtorno de personalidade narcisista. É disso que eu estou falando aqui, né? Então, não estou falando da mãe disciplinadora, da mãe chata, da mãe exigente, da mãe que cobra o que tem que ser cobrado, da mãe que coloca os limites que precisam ser colocados. Eu não estou falando dessa mãe, certo? Sim. Essa mãe é uma mãe saudável. Mãe não é para ser legal, mãe é Para para ser educar. amiga, né? Isso é muito Né? importante. Mãe não é para ser amiga. Mãe Mãe é não para é ser para ser mãe. amiga. Exato, mãe é para ser mãe.
Mãe é para ter autoridade, né? Então, mãe é chata mesmo. E ela tem que ser chata, porque se a mãe é muito legal, a gente já desconfia que ali está faltando uma mãe saudável, uma mãe educadora, né? Uma mãe amiga, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma mãe que ela é maldosa. Eu sei que é duro ouvir isso. Ah, mas não tem mãe maldosa. Tem muita mãe maldosa, Tem, infelizmente. tem. Ah, mas é porque ela erra querendo acertar. Não, ela sabe que ela é maldosa, ela continua sendo maldosa, porque ela é assim. Ela sabe que ela é assim, né? Ela continua sendo, porque faz parte da natureza, é o jeito de ser, de estar no mundo. Ela é assim, ela nasceu assim, ela se desenvolveu assim, ela funciona assim no mundo, e ela não vê nada de errado nisso, né? Ela não vê nada de errado no jeito egoísta de ser. São pessoas Sim, extremamente egoístas. Todos nós temos um certo grau de egoísmo, de narcisismo, eu vou repetir, todos nós temos, né? A questão é em que grau e qual é o seu nível de consciência em relação ao seu. Eu também tenho o meu, né? sim. A questão é que eu presto atenção nisso. Eu presto atenção nisso para me tornar cada dia menos e para não passar isso para frente, Sim. né? Para terminar, né? É como se fosse um vírus. Eu falo que é um vírus geracional. O narcisismo, né? Materno. Existe o paterno também, tá? É que aqui eu estou falando mais do materno, que foi a minha Hoje experiência. a gente vai falar da mãe. Isso. Mas existe os dois, né? Então, esse é um vírus que vai sendo transmitido de geração em geração, né? Então, se ninguém perceber, se ninguém parar, né, olhar, fizer uma autorreflexão, um trabalho interno, né, para não transmitir para as próximas gerações, isso não acaba nunca. Então, a mãe narcisista vai ter os filhos, esses filhos terão filhos e vai passar também esse comportamento, né? E isso não terá fim, até que alguém, em algum momento, vai decidir fazer diferente com os seus Uhum. próprios filhos, se os tiver. Também é muito comum filhas de mães narcisistas não quererem filhos, né? Isso eu tenho percebido nos grupos que eu acompanho. Eu tenho um grupo, inclusive, que eu abri, né, para falar sobre isso. E é bem alto o índice de mulheres que tiveram, né, mães patológicas, narcisistas patológicas, que preferiram não ter filhos, até por medo, né, de tratar os próprios da mesma forma como foi tratado. Então, esse é um Sim, dado que não vai dar conta daquilo também, né? exatamente, que não vai dar conta. Isso mesmo, né? Então, assim, eu tive assim uma trajetória longa em consultórios de psicólogos durante praticamente 2 décadas da minha vida. Acho que é importante eu, né, falar sobre isso, porque eu sou Sim, então eu psicóloga, vou você voltar também é, né, um Pri? pouquinho. Vou voltar um pouquinho e depois Pode vou fazer voltar. algumas perguntas para a gente fazer uma cronologia aqui. Tá. A Gi falou muito bem falado que existem também pais narcisistas, né? Então, é muito importante dizer que o transtorno de personalidade narcisista acomete homens e mulheres, e na Uhum. maioria acomete homens, né? Mais homens do que mulheres. No entanto, como nós até conversamos, né? São pessoas que eventualmente terão filhos, mas Uhum. porque Sim. simplesmente biologicamente elas podem, né? É, Mas psicologicamente dizer que são pessoas que estão centradas ali em cuidar de um outro ser, de educar, que vão abdicar de si, não, né? Que são não. coisas que a gente espera de um pai e de uma mãe. O transtorno de personalidade narcisista, a pessoa tem uma grande necessidade de ser não só o centro das atenções, mas ela ser admirada. Ela Exato. quer admiração e ela quer que os outros Querida. a admirem e ela usa os outros para isso. Ela usa os outros em todos os seus recursos, psicológico, financeiro, emocional, o que for necessário para que Uhum. ela se sinta bem, né? Então, hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente e a gente estava tratando desse tema, né, de mãe narcisista e de abuso narcisista também de relacionamento amoroso.
E aí eu até falei, né, que uma das frases que meu ex-marido falava e que eu nunca me toquei do... Na verdade, eu chamava ele de narciso, mas eu não sabia o que, que era o transtorno de personalidade narcisista, né? Era uma frase que eu acho que descreve muito bem o que é um narcisista. Ele dizia assim, foda-se você e viva eu. Então, assim, se você tá triste com algo que eu fiz, não é problema meu, é É problema seu. seu. Porque você tá triste com um negócio que eu fiz, mas eu não me Isso, importo. Eu tô exato. feliz, o que importa é eu estar feliz. Se você tá chorando, você que pare de chorar, engole o choro e dá seu jeito. E viver como um narcisista assim, ele não vai se importar. Né? Então é uma Tá. dificuldade, até incapacidade de empatia. E não Exato. espere que essas pessoas vão mudar, ou que você vai ter algum tipo de relacionamento. Ah, se eu amar essa pessoa, se eu for alguém melhor, que essa pessoa vai mudar. Não vai. Né? Então, isso Tá. são pessoas que se casam, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, e que, como eu disse, eventualmente pode vir a ter filhos, né? E foi o caso aí da Di, que nasceu de uma mãe que tem essa questão. E outra coisa que é bem importante a gente falar, que também foi um ponto muito legal da nossa conversa ontem, em que eu fiquei bem pensativa mesmo, é que num relacionamento amoroso, igual eu escolher um cara para eu namorar, casar, eu escolhi. Por mais que de alguma forma, né, assim, eu não sabia que era aquilo e tal, eu escolhi, eu não nasci daquela pessoa, eu não sou criança, né? Eu me relacionei já adulta, eu já tinha outros recursos, enfim. Claro que a gente sabe que existe uma série de coisas no abuso que faz a gente permanecer ali. Mas como que é, né? Então, ser filha, né? Então, você nasce, você não tem opção. Você não escolhe lá que mãe que você vai nascer, como que sua mãe vai te tratar, quando você cria coisas. Opa, voltei? Voltou. Como É, vão ser travou um as pouquinho, coisas. mas já voltou. Tá acabando a bateria, eu vou pôr aqui no carregador. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi a sua infância e sua adolescência. Porque acredito que você foi procurar ajuda já na fase adulta, né? Adulta, sim, sim, com certeza. Já Então, como que depois de foi a adulta. infância e a adolescência, assim? Que tipo de coisas você pensava? Que tipo de coisas você achava? Como que foi? Então, é assim mesmo, como você falou, né? A gente não escolhe, né? Quando é mãe, você não tem opção, né? E nem referencial. Você tem o referencial da sua casa. Então, você acha que aquele comportamento. Oi? Oi, oi? Oi? Hein, voltei, Oi? Voltou? Voltou? Acho que é. né? Oi? Voltou. Sim. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Então, criança acha que aquele comportamento da mãe é normal, é natural. Então, se aquela mãe não atende a sua necessidade, se aquela mãe te despreza. Oi, oi? Tô te ouvindo. Oi? Tá me ouvindo? Aqui de novo Tô te caiu, ouvindo. aparece aqui também. Você acha que você tem algum problema, né? Então, minha mãe não gosta de mim. Eu tenho alguma coisa errada. É isso que passa na cabeça de uma criança, e na minha cabeça era isso que passava. Eu tenho alguma coisa errada, né? Eu não deveria estar aqui no mundo, estou aqui atrapalhando. Então, Uhum. estou, né, já cheguei, né, aqui meio que no mundo devendo para minha mãe. Minha mãe me deu a vida, né? E a cultura reforça isso, a religião reforça isso, e, né? E a própria mãe, né? Você faz questão de reforçar: eu sou sua mãe, eu carreguei você 9 meses, né? Eu te dei a vida, portanto você me deve a sua vida. Uhum. Né? Essa é a ideia, né? Que fica. Isso sempre ficou, né, na minha cabeça. E assim, quando criança, eu não sentia tanto, né? Geralmente elas, quando é criança, até que disfarçam. Criança é suprimento narcísico, né? A criança, então, não tem competição ainda nessa fase. O problema começa mais na adolescência. Aí é que começa realmente a ter problema.
Porque começa a disputa, né? Começa a comparação, a inveja. Ui, inveja? A mãe tem inveja de filha? Tem, gente, tem. Principalmente se for uma mãe imatura, porque toda mãe narcisista patológica é imatura. Aliás, né, o narcisismo em alto grau é próprio, né, de imaturidade, de um ego que não cresceu, que não se desenvolveu, seja lá qual for o motivo, que a gente nem vai entrar nisso, mas né, não Sim. cresceu. Pode ter 80 anos de idade, não cresceu, continua uma criança de 5 anos dentro, né, daquele corpo. Então, Querer ser, né, o reizinho a ser servido, né? é o reizinho a ser servido, a reizinha, a rainha, né? A rainha a ser servida. É assim com 15 anos de idade, com 20, com 40, com 80. Tanto faz, porque não muda. Né? Sim, Não muda. É uma personalidade que realmente não se desenvolve. sim. Então, na adolescência, começa a ficar visível, porque começam as disputas, começam as brigas, começa, né, a inveja. E então eu comecei a perceber, embora não sabia o nome da coisa eu soube agora, eu tô com 50 anos já, né? Uhum. E então, e era impossível, porque imagina, se só agora começou a se falar nisso, naquela época não existia nada, nem ninguém falava sobre isso, nem os psicólogos, nada, nem profissionais da saúde. Né? Então, é uma vida assim bem solitária, a gente se sente diferente, se sente sozinho, porque você não é nem validada. Você não pode falar da sua mãe, você não pode reclamar, porque, nossa, tá falando mal da mãe, você deve ter algum problema. Olha, Você fala deve mal da ser muito mãe. ruim, né? Então, você fica muito só, né? Muito só. E reforça de que você realmente é errada, você tem alguma coisa errada com você. Você deve ser uma pessoa do mal, porque olha o que você faz. Você está reclamando da mãe, a mãe é sagrada, toda mãe ama o filho. Se Sim. a tua não te ama, você deve ter algum problema, né? Uhum. Entende? Né? Então, o problema é seu, e isso é reforçado culturalmente. É pior ainda do que quando o problema é com o pai, né? Ou quando é com o marido. Porque Exatamente. homem narcisista é culturalmente aceito, né? Agora, mãe narcisista, não existe. Verdade, não existe, né? Que toda mãe é Não boa, existe. né? Toda mãe é boa. Se a sua não é, o problema é seu, Sim, sim. né? Então, como é que você, né, se sente? Você se sente só. Primeiro, você se sente só. Depois, você vai procurar ajuda, se tiver condições para isso, tal. Eu, no caso, fui, né? E você também não encontra com os profissionais de saúde. Uhum. Né? Eu não encontrei, eu encontrei agora com 50 anos de idade, mas eu procurei a vida inteira. Eu fui fazer faculdade de psicologia 5 anos, acho que por isso, né? Foi lá que eu encontrei a resposta. Sim. Então, o que eu ouvia era sempre, mas você precisa perdoar, né, a sua mãe, porque senão você não vai ser feliz. Eu ouvi isso de psicólogos. Tinha Uhum. psicólogo que me levava para constelação familiar para eu perdoar a mãe. Nossa, que ótimo, hein? Eu Contém achei ironia, gente. ótimo. Contém ironia. Não é, então, eu peguei ranço disso, me desculpa, eu sei que muita gente trabalha com isso, muitos psicólogos trabalham com isso, mas eu peguei, assim, uma repulsa, né? Eu sempre Porque, falo aqui, né, que a questão da constelação não é uma linha teórica da psicologia, né? É uma coisa que tem acontecido, que é nova, enfim. E tem vários terapeutas que fazem a constelação, não necessariamente psicólogos, e que a gente tem que sim, tomar muito cuidado, mesmo com as técnicas que a gente tem dentro da psicologia, né? Uma uhum, terapia para cada cliente é muito importante, porque uma pessoa que passou por abuso narcisista, ainda mais de mãe, de pai, enfim, não dá para você simplesmente falar, você tem que perdoar, você tem que abraçar os defeitos da pessoa, você tem que compreender a história dela, né? Porque isso, realmente, assim, os relatos são quem trabalha com isso, ou quem pesquisa, quem ouve mesmo, né? Os relatos dos sobreviventes aí, né? De abuso narcisista dos filhos, sabe que o nível de crueldade é do mais variado.
né? Uhum. Então eu já ouvi relatos assim terríveis, né, de surras, de forçar uma criança a trabalhar para poder pagar pelo próprio prato de comida, entre outras coisas, né? Então é realmente muito cruel, desde castigos físicos e assim, a questão psicológica eu não vou nem É abuso colocar aqui, né? psicológico. Uma destruição violenta, né, de quem é essa pessoa, é sempre uma questão muito difícil. Então aí você pega e leva uma pessoa dessa para a constelação familiar e fala, você tem que perdoar que é o jeitinho dela, né? É, Não, é não é o complicado, né? jeitinho dela, né? Não Então dá. não dá. Exato, exato. Tem vários graus, né? É, no meu caso, eram abusos psicológicos, né? Não era físico. Assim, numa escala, né, de 1 a 10, considerando que 9, 10 seriam os psicopatas, vai, né? Conhecidos como psicopatas pela perversidade. Numa escala de 1 a 10, eu colocaria mais ou menos a minha no 8. Né? Eu não vejo ela como uma psicopata, mas ela tem um grau bastante alto, né, de narcisismo, assim, a ponto de só ela sofre, só o sofrimento dela importa, né? Uhum. Então, você pode estar numa situação de grande dor, de grande sofrimento por alguma situação, ela nunca vai validar, ela nunca vai olhar para você, né, reconhecer. Ela imediatamente vai desviar o foco para ela e vai falar do sofrimento dela, entende? Uhum. Não importa se você está arrasado, não importa se você está, né, num momento de extrema fragilidade, ela simplesmente não olha para você, ela não se importa com você. Ela vai falar do sofrimento dela, da dor dela, né? Sim. No meu caso, a minha, né, era assim, era um tipo, né, de mãe assim. Então você nunca podia contar, né, com disponibilidade emocional dela, da pessoa, nunca, nunca. Eu não sofri nada, castigos físicos, privações materiais, não. Eu sei que tem casos, né, que isso acontece, são casos bem mais sérios e aí eu acho que já beira a psicopatia, né? Mas no meu caso eram mais abusos emocionais mesmo. Denunciar na delegacia do idoso o abandono, quando ela tinha todas as contas pagas por mim e pela minha irmã, né? Ela nunca trabalhou, aliás, é um traço característico nesse tipo de pessoa, não trabalhar, né? E sempre estar, né, se encostando em alguém. A palavra é essa mesmo. Sim, na aba do outro. A forma parasita de funcionar. Né? Sempre tem alguém que está sustentando o narcisista ou a narcisista. Então, no meu caso também, né, ela era assim. Então, era meu pai, e depois que meu pai faleceu, eu e minha irmã. Mesmo assim, a pessoa teve esse tipo de atitude, num momento de raiva, num momento de impulso, porque elas são muito impulsivas também, né? Ela faz uma denúncia, vai na delegacia do idoso, faz uma denúncia dizendo que está abandonada. Por quê? Porque em um determinado momento em que ela queria atenção, não foi dada atenção, que ela achou que ela tinha direito, porque elas acham isso, que elas têm direito de ter, né, a atenção na hora que quer. É uma criança de 5 anos, né? Lembra disso? É uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos pede alguma coisa e você não dá na hora, ela faz birra, ela grita, ela esperneia, né? Então é a Sim. mesma coisa. Só que está fazendo isso com 50, 60 anos de idade, né? E de uma maneira muito perversa, né? Não é E de uma só um maneira, drama. sim, Não é só um exato. drama que a pessoa faz. Ela faz coisas para prejudicar o outro, né? Ela faz E, manipulações para sujar a moral do outro, né? Assim, a exato, imagem do outro perante a sociedade. exato. Então é A diferente família, de um histriônico, exatamente. que é um Isso. histriônico, ele faz o escândalo dele ali, né? Uhum, Se joga, né? E se faz de coitado, mas ele não faz esse tipo de coisa que beira até o criminoso, né? Porque assim, perfeito. a violência moral é muito comum nos Isso. narcisistas, né? Que é falar crimes contra a honra mesmo, né? Difamar. Então, calúnia, Perfeito. difamação, Isso. injúria, né? Expõe. E Uhum. o Humilha, histriônico expõe. não. Exatamente isso, exatamente. Expõe para a família,
né, expõe fragilidades, situações constrangedoras ou situações íntimas mesmo, né? Eles têm um prazer de expor e colocar a pessoa numa situação, né, de humilhação. Fechatória, né? É típico, isso é típico, mas faz sempre, não é as claras, nunca é as claras, né? Nunca é as claras, né? Sempre é de forma camuflada. Você fica sabendo quantos anos depois, né? Eu fiquei sabendo décadas depois, né? Então, você vê que você está sendo exposta perante toda, né, a família, pela sua própria mãe, e não dá para dizer que isso é uma mãe chata. Não, isso é uma mãe maldosa. Todo mundo sabe que expor, né, situações constrangedoras da sua casa, né, para os outros é maldade, né? E isso Uhum. aconteceu muito para amigos, né, para família. Não é só um drama, né? Como você falou, não é só fazer um drama, é usar a fragilidade do outro para humilhar o outro mesmo e aproveitar, claro, e fazer o drama, né? Ali, né? Olha como sou coitada, como sofro. Eu sou uma ótima mãe e olha, né, o que é, né, o filho, a filha, né, faz, o que está fazendo para mim. Se alguma coisa der errado, é porque olha como ela é, né? Não, é porque eu sou uma mãe maravilhosa. Faz parte, né, do narcisismo. Eu sou perfeita e maravilhosa. Se acontecer alguma coisa errada ali, olha, é porque ela tem problemas, não? Eu Sim, sou aí fizeram uma pergunta aqui bem legal, ó. Elas não sentem remorso? Acho que a gente falou um pouquinho disso no começo, né? De que não, a Gi falou muito bem. Que essa não mãe sei. não acha que tem nada de errado com ela. Então, Ela por não que que ela acha vai que tem sentir nada de errado. remorso? Ela não acha que tem nada de errado. Elas acham, elas estão convencidas de que elas estão certas, né? Então, não tem o arrependimento. O arrependimento só acontece se ela reconhece que foi injusta, que, né? Mas não existe isso. Elas nunca estão erradas. Então, não tem remorso, não tem arrependimento. Eu nunca ouvi um pedido de desculpas da minha mãe. Nunca. Nunca, nunca ouvi. Né? Não existe. Pedir desculpas é palavra que não existe no repertório delas. E elas realmente não se sentem no dever de pedir desculpas. Elas estão Sim, aí certas. afinal, como você disse, né? Ela já te deu a vida. Você ainda quer Já deu a pedido de vida. desculpa? Claro. Eu já dei para você a vida que mais que você quer, né? Sim. Você está aqui para me servir. Você não me serve, então eu tenho todo o direito, né, de te menosprezar, de te humilhar. Eu tenho todo de te cobrar, de exigir. Ela tem certeza que é direito dela, que ela está no direito dela. Então não tem remorso e nem pedido de desculpas. Às vezes, né, pode ser que tenha, quando tem algum pedido de desculpa, na frente de outras pessoas, né? Para Se ela manipular, tiver né? É para sempre com o manipular. intuito. Nunca é Exato. com o sentido. Ou então, é uma coisa que eu percebo muito do narcisista, né? Que assim, é de você, deles, né? Pedirem desculpa para manter a vítima perto. Né, para manter ali o Isso. suprimento, então eu vou pedir desculpa, porque eu sei que a Mas já pessoa pedi não vai se desculpa. afastar, ela vai acreditar nessa desculpa e eu vou mantê-la aqui mais um pouco. É o tal cozinhar com banho-maria. Só que É. depois vem paulada de novo, né? E você fica ali debaixo dessa violência que nunca tem fim. Nunca tem fim. Isso. Isso. Já pedi desculpa, né? É mais uma justificativa. Mas eu já pedi desculpa. Olha como é que ela é. Eu já pedi Tá desculpa. magoada ainda? Eu não Tá acredito que você tá magoada falando disso ainda. ainda. Viu? Você é hipersensível. Você não perdoa, hein? Olha como você é dura e ruim. Eu já pedi desculpa. Rancorosa. Rancorosa. Eu já pedi desculpa. O que mais Né? que você quer que eu faça? Mas você quer que ele faça? Eu sou mãe. Mãe, às vezes, era querendo acertar. Né? A mãe não era querendo acertar? As frases feitas, né? A mãe E era aí, querendo outra coisa acertar. que você falou que eu acho muito importante a gente dizer, eu gosto sempre de trazer esse tema aqui, é a questão do como muitas vezes a religião, a religiosidade atrapalha, em vez de ajudar. Né? Então, eu Muito. tenho uma live muito bacana lá no meu canal vermelho, canal do YouTube, que eu falo de religiosidade, relacionamentos abusivos, inclusive com um pastor. E é muito legal mesmo, porque Bacana. é essa questão de que se deturpa
E a gente vai falar da matriz cristã mesmo, porque é 80, 90%, né, da nossa população. Então, existe muito essas falas de que dê a outra face, né? Então, honrar pai e mãe. Então, o perdão, perdoar 70 vezes 7. E aí, coisas mantém a pessoa, muitas vezes, num entendimento errado, dentro de abusos, né? E de Exato. abusos ali muito terríveis. Então, uma coisa que você falou e que é bem interessante é essa coisa de se sentir muito sozinho. Porque você vai buscar ajuda na igreja, você ouve que você está errado. Você vai buscar no psicólogo, você ouve que você está errado. Você vai falar com outros familiares, você ouve que está errado. Até que você se convence que está errado, né? Você passou por isso, de se convencer de que você era errada, que era uma pessoa ruim? Como que foi para você isso? Então, bom, imagina como é a autoestima, né, da filha de uma mãe narcisista. É péssima, é péssima. É no chão, é um lixo. Porque a gente já se convenceu de que somos erradas mesmo. Né? Nós devemos para a mãe, nós devemos para o mundo. Então, a vida toda, enquanto não fizer um processo sério de terapia, né? A vida toda essa pessoa vai tentar provar para o mundo, para os outros, que olha, eu tenho o direito de existir, eu estou aqui, vai querer agradar, vai querer sempre servir. Né? Se eu não servir... Eu tenho valor, olha para mim como eu sou. Eu tenho valor, né? Eu sirvo. Me ame, eu sou boazinha. Me ame, eu sou boazinha, eu sirvo. Né? E isso é um problema muito sério para atrair relacionamentos com outros narcisistas. Né? Praticamente, você é um mel atraindo a mosca. Isso, é mel atraindo mosca. Exato. E eu não falo só de relacionamentos amorosos românticos, não. Amigos, tudo, em todos os relacionamentos. Claro que vai querer justamente te usar, já que você está ali pronto para servir e fazer qualquer coisa, qualquer negócio para ser amado e mostrar que a sua mãe estava errada, que você nem é ruim assim, né? Então você vai se meter em empregos ruins, abusivos, né? Amigos ruins, amigos ruins, que nem podia ter esse nome de amigo, né? Mas pessoas exploradoras, relacionamentos amorosos, etc, né? Tudo. Se não prestar atenção, se não tiver, né, um processo aí terapêutico, o risco, né, de essa pessoa ter péssimos relacionamentos, ele é muito maior, né, do que em relação a pessoas que não tiveram, né, essa vivência com esse tipo, né, de mãe, porque mãe é estrutural. Mãe é muito, né, na estrutura, na construção da autoestima. Essa pessoa cresce sem autoestima. Né? Então, é isso que, infelizmente, acaba acontecendo. O risco é alto, sim, de se envolver em relacionamentos abusivos, namorado, marido, né, amizade, emprego, enfim, tudo. Por quê? Porque a autoestima está comprometida. Se essa autoestima não é trabalhada, não é reforçada, ou não é criada, porque ela não existe, né? Então, realmente tende a ser uma vida bastante difícil, né? Bastante difícil. E para construir essa autoestima não é tão simples, existe, né, um roteiro. Essa autoestima não será construída jamais se primeiro não tiver o que eu chamo de validação. Né? E essa validação tem que vir de outra pessoa, sim, de um terapeuta. Né? Não tem como se autovalidar num caso desse. Não tem. Alguém vai ter que falar para você, olha, a culpa não foi sua. Olha, realmente, infelizmente, você não teve uma mãe normal, uma mãe que te amou. E que não teve. Nunca vai te amar. E que nunca vai te amar. Você tem que desistir disso e você vai ter que encontrar amor de outras formas. Daquela mãe não vem. Existem outras maneiras. Essa maneira, não. Né? Você realmente não teve. Aceita isso. Vai ter que aceitar isso. Né? Alguém vai ter que falar, vai ter que validar.
Para mim, o nome Mãe Narcisista foi importantíssimo, né? Saber que, nossa, então isso existe. Então eu não era errada. Então eu não era tão má. Eu não era tão ruim, tão louca, tão errada Louca, eu assim. acho que essa questão do louca, né, é uma Louca, coisa muito também, forte, né? não é? Porque às vezes eu nem tive uma mãe narcisista, como eu disse, né? Foi uma outra questão, outro tipo de abuso. E eu já tô Uhum. longe, né? Há 3 anos, estou totalmente bem, reconstruída, ajudo muitas pessoas. Mas às vezes eu tenho insights, tipo, eu tô lá de boa, esfregando meu azulejo do banheiro, e aí nossa, aquilo que aconteceu não foi bem assim, né? Então é muito louco como você vai tendo insights, lembrando de detalhes da sua Isso vida mesmo. que você acreditou a vida inteira que era de um jeito e você percebe que não, que você foi manipulado, né? Então, e Exato. quando eu tenho esses insights, eu me coloco sempre no lugar das minhas clientes, outras pessoas aqui, meus seguidores, que são filhos, né, de pais narcisistas, mães narcisistas, porque eu maximizo isso a, sei lá, enésima potência, porque deve ser realmente, assim, uma coisa muito louca. Desde que você nasceu, né, você viver debaixo disso. Tem aqui uma Você pergunta, não tem você já referencial para mencionou, saber o que é um abuso. O que é um abuso emocional? Você não tem referencial para saber. Quando sim, você está sendo abusada, explorada, alguém tem que te avisar. Olha, isto foi excessivo, isto foi um abuso. Ah, isso é abuso? Você não sabe que é abuso. Você não sabe, porque você exatamente, não tem referencial para saber. Você tem que fazer exatamente. uma psicoeducação, uma psicoterapia com esse tipo de pessoa. Ela é especial, ela é diferente, né? Ela é uma educação, ela tem que ser educada. Ela não sabe nem o que é um abuso, gente. Ela não sabe o limite, ela não sabe até aonde, né, o outro está se excedendo, está invadindo. Ela não sabe isso. Ela está Sim. acostumada a ser invadida, ela está acostumada, né, a ser invadida e aquilo é normal. Ela está Todo acostumada mundo faz, né? a Todo servir mundo sem faz limite. isso. Todo mundo fala, a mãe dela ensinou, né? Sempre. Então, para ela, não, olha, você não acha que você está se doando demais aqui, né? Você não acha que essa pessoa está explorando? Você não achava, você fala, não, isso não é normal. Não, não é normal. Aí você fala, nossa, eu não sabia que isso não era normal, né? Não, não Isso, e sabia, até, claro, né, porque você tem um Gi, referencial para saber, né? como Entende? você realmente não tem um referencial, sua autoestima é baixa e você atrai muitas pessoas com o mesmo perfil, Isso. todo o seu círculo, né? Então, assim, é no trabalho que te tratam assim, é na igreja que te tratam assim, na terapia te tratam assim, na academia Isso. te tratam assim, o namorado trata assim, a mãe trata assim, Isso. então todo mundo é assim, né? Isso. É Então normal. você não se liga que aquilo Normal. não é normal. E como você já é louca mesmo, né? Assim, colocando na sua cabeça, você é louca, problemática, ou louco, problemático, né? Que pode ser um homem que está sofrendo isso também. Você não Uhum. consegue, né, ter noção de que aquilo é um problema. As pessoas perguntam muito isso para mim. Nossa, por que fica tanto tempo sofrendo abuso? Por que que não põe limite? Por que que não foi procurar ajuda? Simplesmente porque não sabe que está errado. Exato, porque não sabe que aquilo foi um abuso, não sabe, né? Se não tiver a psicoterapia, um apoio de pessoas capacitadas, qualificadas, ela não vai saber nunca, né? Não vai saber nunca. Eu ainda tive sorte, eu tive bons amigos, né? Eu tive sorte de pessoas bacanas que até ajudaram, que abriram o olho. Tive sorte mesmo. Né? Mas nem todo mundo tem. E assim, um filho, filha de mãe narcisista, só consegue começar a cuidar de si mesmo adulto. Não tem adolescente na terapia, adolescente, filho de mãe na terapia. Não existe isso, né? É só depois Exatamente. de adulto, que, né, depois dos seus 25 anos, é que vai começar a levantar isso. Hoje, porque alguém com 25 anos, quando eu tinha 25 anos, esquece. Nem na terapia resolveu, porque eu procurei, eu fui, nada. Porque os psicólogos não sabiam, nem não estavam nem preparados para isso, né? Ou eu não dei sorte, porque foram Não, mas vários, ainda hoje eu vejo isso, né? sabe? Aí, Ainda hoje eu vejo muito, recebo muito essas queixas, não só então, de filhos, como de uhum, até abuso mesmo, relacionamento abusivo.
E é bem Não é? assustador. É bem Pois é. assustador. Então, agora, quem agora tem a sorte de, aos 25, 30 anos, conseguir encontrar um terapeuta que valide, acolha e faça, né, um processo de reconstrução de autoestima, nossa, agradeça, né? Porque eu não encontrei agora, né? Mas eu já tinha mais de 50 anos, não existia. Eu procurei, não foi falta de procurar, né? Mas não tinha. Hoje nós temos ainda redes sociais, né, que facilitou bastante. Mas o processo é de validação, reconstrução de autoestima, psicoeducação, né? É uma terapia que a pessoa precisa ter informações, ela precisa receber informações. Construir referenciais que não foram construídos, né? E o perdão é um capítulo à parte. Se você quiser, a gente faz uma live só sobre o perdão. Porque o Acho muito perdão bom. não é um tema longo, né? O perdão vem ao final do processo. Sempre ao final. Nunca no início. Nunca, nunca. Porque assim, Perdão. até eu vou pegar um comentário e depois eu puxo essa questão do perdão. Aí o comentário aqui é o que gostaria que você comentasse aqui, o que seria a mãe, né, que sempre parece que tem ciúmes, né, da filha. Então, quando ela compra roupa, se arruma e fala que a filha tá ridícula, tá velha, tá horrorosa. Eu vejo isso como uma questão da inveja e da própria destruição mesmo que ela quer fazer, né? Sim, sim. É inveja, isso acontece, né, na adolescência. A partir da adolescência, a filha tá bonita, tá com um corpo bonito. Claro, a mãe, né, já tá ali com por volta dos seus 40 e poucos anos. E a comparação é inevitável. Uma mãe imatura, né, ela vai querer competir, vai querer disputar com essa filha. Dependendo do grau, né, que for, vai realmente destruir a autoestima, fazer críticas, né? Olha como você tá gorda, né? Não, mas olha, eu quando tinha sua idade, eu era magrinha, né? Aliás, ela já aproveita, né, para colocar, né, uma carga, né, de culpa. Eu era tão magrinha, mas depois que eu engravidei, olha, né, de você, que eu engordei. Sempre tive um corpo, né, lindo, mas depois que eu engravidei de você, fiquei gorda e tal. Né? Isso. Então, é muito comum esse tipo de fala. Outra fala muito comum também é chamar a filha de puta. Ah, isso aí também elas adoram. Muito comum, muito comum. Lá no grupo, essa fala, né, puta é comum. Ou denigre, fala que tá gorda, que tá feia, que tá horrorosa, que tá... Ou então, puta. A minha também gostava de chamar de puta. Então, chegava tarde em casa, a puta tava dando para alguém, né? Ela gostava bastante de denegrir dessa maneira, né? Dessa forma. E isso é muito comum, tá? É por conta da inveja, claro, por conta da inveja, por conta da competição e na necessidade. Elas têm uma necessidade de denegrir, né? De projetar, porque é projeção, né? Isso é projeção. Eles têm essa necessidade de projetar nas filhas. E é pior com as filhas mulheres, porque essa projeção é específica com as filhas mulheres. Né? Não que os filhos homens não sofram, eles sofrem também. Agora, em relação a essa parte da sexualidade, principalmente na adolescência, filha mulher sofre mais. Muito mais. Sim. Muito mais. Eu acho que é realmente bem interessante essa questão da projeção. E projeção é um conceito, né, dentro da psicologia, mais especificamente da psicanálise, a linha teórica da psicanálise, que é uma coisa que está dentro daquela pessoa e ela joga em cima de você. Então, pensa num projetor de cinema. Quando você vai no cinema, tá ali a tela branca. Você entra, tá tudo apagado, né? E a imagem, diferente da TV, por exemplo, ela não sai da tela. Ela sai de um projetor que coloca na tela branca. Então, é como se você fosse essa tela branca, você filho, filha, e esse pai, essa mãe, no caso, que a gente está falando da mãe narcisista, joga essa imagem que ela quer nessa tela, né? E você acaba, né? E até as outras pessoas acabam tendo muitas vezes a sensação de que é real também essa projeção, né? Isso, exatamente. É nítido, né? É nítido a inveja. Eu, apesar de, na época, eu tinha 18 anos, 15, 18 anos,
Eu sentia isso, mas eu acho que ela tem a inveja, né? O que me incomoda tanto, né? O fato de chegou um pouco mais tarde, era uma perseguição realmente, né? Nessa época eu sofri muito. Eu sofri muito perseguição, onde é que tá, onde é que foi, tá com quem, chegou tarde por quê, saiu com quem, tava com fulano. Era, né, era um foco excessivo, né? Se eu estava, onde eu estava, com quem eu estava, se eu estava dando, se eu não estava dando. Então, era uma perseguição, né? Não era nem tanto no caso dela denegrir, falar que tá gorda, que tá feia, até porque eu não era gorda e nem feia, então era difícil ela querer sustentar isso, né? Porque eu era bonita e era magra, então não tinha, não ia colar. Então, a perseguição era mais, né, no sentido de puta, ninguém vai querer você, porque você, olha, você é puta, ninguém vai querer. Quem vai querer casar com você? Né? Olha, tá vendo como é que você é? Aí, você é puta, ninguém vai querer casar com você. Percebe? Né, era indireto, mas era para pegar, né, ali na autoestima mesmo. Então, como é que você fala para sua filha, né, adolescente, né, que ela nunca vai casar, porque, olha, ela é puta mesmo. Além dela ter tanta coisa errada, porque, né, você já vem com uma coleção de características, Sim. todas negativas, claro, né, louca, errada, né, tudo isso. Você não vai dar certo na vida, ninguém vai te querer, né? Então você tem mais essa. É puta, ninguém vai querer. Então você vai dar errado em tudo. Em tudo você vai dar errado. Você vai dar errado na sua vida amorosa, você vai dar errado na sua vida profissional, né? Na sua vida social. Você vai dar errado em tudo, se depender dessa mãe, porque todas as características negativas, né? Você tem. Então, ali é mais uma para a coleção. Veja como que é difícil, pode afetar várias áreas da vida, né? No meu caso, não afetou todas, pode afetar e arrasar todas as áreas da vida da pessoa, né? Que no meu caso, eu tive sorte, eu tive sorte, porque não afetou a minha área profissional, eu fui muito bem sucedida na minha profissão, na advocacia, eu tive muita gente que me ajudou, e então eu atribuo isso à sorte, a Deus, né? Acho que tem também, né, algo do imponderável, né, da vida que me socorreu. Então eu tive o sucesso na minha profissão, eu consegui me tornar independente, eu consegui comprar o meu apartamento e sair de casa. Olha, isso é fundamental para a recuperação. Sair de casa, porque tem que se afastar, né? O afastamento. Como que foi que você se recuperou, né? E hoje, como que você lida com essa mãe? Então, porque, assim, diferente de um ex-marido igual eu, tenho contato zero, assim, é como se ele nunca tivesse assistido na minha vida. É uma coisa. Uma mãe, sim. assim, às vezes tem gente que faz o contato zero, consegue, tá tudo bem, mas nem sempre é possível fazer isso, né? Por uma série de questões, né? Por questões até legais, né? Porque às vezes o idoso é uma pessoa que vai ficar idosa, vai precisar de você vai ser penalizada legalmente. Então, assim, como que você lidou com isso e lida hoje? Então, eu hoje contato mínimo, não é zero, mas é mínimo, né? Ela hoje tem idade, ela tá com quase 80 anos, e eu tenho uma irmã que assumiu, né? Que a gente não teve tempo assim de falar tudo sobre, né? Mas assim, só para abrir um parênteses aqui, existe assim, a mãe narcisista, ela sempre escolhe, né, um filho como bode expiatório e o outro como filho preferido. Muito comum, elas têm essa dinâmica. E eu era o bode expiatório e a minha irmã era a filha querida, a filha adorada. Dourada. A gente chama de dourada. É a filha querida, preferida. Sofre também, viu? Não é que não sofre, sofre também, mas tem um tratamento um pouquinho diferenciado. E então, a minha irmã hoje é que cuida, que vê, né, que dá o suporte. Nós temos um bom relacionamento, eu e minha irmã, por sorte também, porque a tendência é os filhos, né, se afastarem, os irmãos se afastarem, porque ela própria estimula a competição entre os irmãos, né, a oposição entre os irmãos, porque ela faz intrigas, ela afasta. Sim. Isso, corta. O relacionamento entre os irmãos geralmente é inexistente, né?
Então, ela fez terapia também, a minha irmã, então ela também compreende, né? Então, nós tivemos todos recursos que permitiram minimizar os danos aí no nosso caso, né? Tivemos sorte. Na maioria dos casos não acontece assim, infelizmente. Sim. Então, eu consegui, com 30 e poucos anos, eu consegui comprar o meu apartamento, eu trabalhei com a minha profissão, com o meu salário, consegui e me afastei. Então, fisicamente é importante, né? O afastamento físico. Primeiro, o físico, né? Fundamental. E quem não tem condição, vai... Geralmente, o que acontece? O casamento. A pessoa acaba saindo pelo casamento. Que também não é a melhor solução. Mas, às vezes, o que acaba acontecendo, muitas vezes, na maioria das vezes, é o casamento. Aí eu vou casar com esse aqui mesmo, porque é melhor do que ficar, né, com essa mãe que me trata como um lixo, né? A vida inteira sou um lixo aqui, então é melhor eu pegar esse aqui mesmo. E aí acaba, né, não dando certo, claro, como você já pode imaginar. Mas é o que acontece, é o que acontece. Acaba se casando com o primeiro que aparece para fugir logo daquela mãe. Mas o que se recomenda é que se afaste, que consiga, mesmo que seja com um amigo, com alguém, alugar um outro lugar, fisicamente se afastar, para depois começar a tratar psicologicamente, porque enquanto isso não for possível, tem técnicas também, para conseguir lidar com aquela mãe enquanto a distância física não for possível. Existem técnicas para se proteger, se blindar psicologicamente, né? Pelo menos para não deixar, né, se abalar, né, a ponto de depois se tornar irreversível os danos psicológicos. Tem técnica para isso também, mas eu consegui sair, eu consegui me distanciar, e assim que eu consegui me distanciar fisicamente, eu cortei, eu fiquei uma fase de contato zero por muito tempo. Contato zero. Zero mesmo. E eu fiquei, acho que uns 4 anos, contato zero. Se precisasse de algum contato, eu mandava uma empregada lá, eu pagava a empregada para fazer o que tinha que fazer e pronto, eu só pagava a empregada, mas eu não falava, eu não tinha nenhum contato, o contato era com a empregada, né? Alguém que eu pagava para levar no médico, para ir lá fazer comida, para fazer o que tivesse que fazer. Pagava alguém, mas eu não ia. Era contato zero. E mesmo depois desse tempo que eu tive algum contato, o contato é mínimo, né? É sempre mínimo, é quando não tem jeito, é alguma ocasião, sei lá, festa de Natal, que vai estar todo mundo, ela vai estar lá, e eu não quero deixar de estar, porque eu não cortei com a família, né? Eu tenho um relacionamento com a minha irmã, então, tá bom, nessas ocasiões, né? Mas nessas ocasiões tem técnica também para me preservar. A gente dá um nome de pedra cinza. Faça pedra cinza. O que é pedra cinza? Imagina uma pedra cinza. Uma pedra cinza é uma coisa ali que você não tem. Você vai falar alguma coisa da pedra cinza? Ela não expressa nada, ela não significa nada, não chama atenção de nada. Então, pedra cinza. Você não vai falar da sua vida, você não vai dizer nada importante, você não vai entrar em polêmica nenhuma, né? Você vai falar de banalidades, de situações assim que não significam absolutamente nada. Você é uma pedra cinza, né? Então, nessas ocasiões, a interação é essa, pedra cinza. Né? E aí, o que facilitou muito foi a independência financeira. É fundamental a independência financeira, para que você possa ter esse contato mínimo. E depois, claro, que o psicológico ainda terá que ser tratado. Né? O primeiro vem a parte, né, material, distanciamento e tal. E depois construir, né, a autoestima. Esse é um trabalho, né, que terá que ser feito já depois na vida adulta, com que tenha, né, a sorte de encontrar o profissional certo para fazer isso, para validar, para acolher, para informar, para esclarecer, né, para acompanhar, apoiar esse processo, né, até que lá na frente, a gente não sabe quando, aconteça, e não é obrigatório, né, um perdão no sentido de libertação, né? E aí a gente vai ter aí o conceito de perdão, o momento do perdão, o perdão possível, porque para mim perdão é um processo, e esse processo tem fases, ritmo, escalas, níveis de intensidade. Então, existe o perdão possível. E perdão não é pré-requisito para ninguém ser feliz na vida, pelo amor de Deus. Esta é uma sentença maldita
que os filhos de mães narcisistas ouvem também. Se Sim. você não perdoar, você não será feliz. E eu chamo isso de sentença maldita. É uma sentença maldita, porque não é verdade, né? Porque isto não ajuda, é mais, né, Mais um peso. é mais um peso, claro, porque assim, olha, além de errado, louca, ruim, do mal, eu não sou capaz de perdoar, né? Então, olha, eu nunca vou ser feliz porque eu sou ruim mesmo, né? Eu sou Eu não sou ruim. capaz nem de perdoar minha mãe, olha como eu sou ruim. Bem que minha Mais mãe uma disse coisa, mesmo. bem que minha mãe disse mesmo que eu era ruim. Agora, olha, tá comprovado que eu sou ruim, porque nem perdoar eu consigo, eu não sou capaz de perdoar, eu sou ruim. Ou então, tem aquela saída, né, do pessoal mais religioso, não, olha, eu perdoei, viu, eu perdoei. Sim, perdoou, mas tem fibromialgia, tem depressão, tem ansiedade, né, tem um monte de problema psicológico, né, físico, porque não pôde expressar raiva, não, você tem raiva da sua mãe? Você tem algum problema? Então, não foi permitido, né, expressar a raiva, não foi permitido contar a história, não foi permitido não conseguir perdoar. Né? Então, uma outra coisa que eu costumo dizer é assim, perdoe-se por não perdoar. Perdoe-se por Sim, não perdoar. Né? E sim. aquele que te dá a sentença de morte, né, ele não está conseguindo perdoar você, né? Ele está te dando uma sentença de morte, mas ele também não está conseguindo te perdoar por você não perdoar, né, a mãe. Então, vamos olhar com mais carinho, com mais cuidado para essa história de perdão, porque perdão é um processo. Cada um tem o É seu muito importante isso que você falou, assim, as escala, pessoas têm né? que fugir muito da dor que tudo isso traz, da Então, tristeza, do abandono, da isso. sensação de impotência, da a sensação de raiva, né? Do sentimento de raiva e de ódio. E eu Uhum. falo sempre, acolha todos esses sentimentos, são legítimos. Né? São Não tente, legítimos. não tente descobri que minha mãe é narcisista, ok. Tô bem com isso, agora eu vou perdoar, agora eu já posso conviver, porque eu já aceito que é uma É, pessoa assim. Não é assim que funciona, gente. não, Não é assim que funciona. não é assim Porque que funciona. você foi, né, massacrado, massacrada, magoado, o tempo todo. Então, você primeiro tem que se cuidar. Eu sempre dou, assim, independente de qual que é a situação, eu gosto muito de dar aquele exemplo das máscaras de oxigênio do avião. Né? Então, em caso de pane, vai cair a máscara de oxigênio. Primeiro você vai pôr em você, depois no outro, se o outro precisar de ajuda. Né? Então, Isso, é muito importante. É primeiro você, depois o isso. outro. E se ele Sem precisar de pressa. ajuda, porque ele E também sem pressa. tem a capacidade de colocar nele. Então é muito Claro. importante aprender, pegar essa sua porçãozinha narcisista, como a gente falou lá no começo da live, também aprender a cuidar de si, né? Aprender a olhar para si, aprender que é legítimo sim o seu sentimento de raiva, de tristeza, de angústia, de ódio. E Sim, você não é uma pessoa ruim por isso. Você é só humano. São coisas que te exato. fazem humano. Todos nós sentimos isso. Eu sinto isso, a Giz sente isso. E todo mundo sente isso. Né? Então Pela é mãe muito também. importante. Pode ser Pela pela mãe mãe. também. Opa! Pode ser pela mãe também. Pela mãe, pelo pai, mesmo que não é narcisista, às vezes a gente sente que quer matar mesmo. O que é amor verdadeiro? É quando você quer matar a pessoa e não mata. Eu Exatamente. sempre brinco É com isso. isso. E sem Né? pressa para É perdoar, porque legitimar. tem o tempo, né? Isso, e respeitar esse tempo, né? Que esse Respeitar o tempo tempo. é acolher, né? Eu gosto muito de uma frase de uma professora, mentora minha, maravilhosa, duas, né, de fenomenologia, que falam: toma um café com a sua angústia, toma um chá com a sua angústia. Não tenta se livrar logo desse sentimento ruim, né? Simplesmente você precisa senti-lo. Você tem que Isso. sentir, você tem que expressar. E não é sentir no sentido de ficar curtindo aquilo, né? De ficar, ai, ó, vida aos céus. Vai ter esse momento também, tá tudo bem, né? Você vai ter, se acolher, porque você já passou Isso. muito tempo sendo invalidada, né? Então, é Exato. realmente acolher todos os sentimentos que vier, mesmo que a sociedade diga é feio, não pode, né? Uma coisa que eu odeio, assim, a criança tá lá chorando, para de chorar,
né? Por que você está chorando? Não tem motivo Todo para mundo chorar. olhando. Não tem, Tá todo mundo sabe? olhando para Não você, olha. né? Tem Né? motivo, né? A questão é que a gente tem que educar essa pessoa a lidar melhor com suas emoções, né? E nós adultos precisamos ter o nosso momento de choro e disso, daquilo, depois se recompor. Mas como a Gi falou muito bem, né, durante toda a live, é processo. E o último passo é o perdão, se possível, quando possível. For Gi, a possível, gente quando já possível, chegou no no final. nível for possível, porque, o que for possível. Porque o perdão pode ir de 1 a 10. Às vezes o teu perdão possível é só o 2, e tudo bem. Tudo bem. Às vezes é o 3, às vezes é o 5, e tudo bem. O importante não é ter pressa e saber que é um processo. E você vai ser feliz independentemente do perdão. Porque isso é Sim, uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Já deu sim, nosso tempo muito. aqui? Ah, que pena, porque esse Já é deu nosso um tempo. assunto apaixonante, mas eu acho que deu para Foi passar um muito pouquinho, né? rápido. Foi muito Verdade. rápido, mas assim, eu gostei muito da sua sugestão da gente falar depois. Eu acredito que o pessoal vai gostar também da gente falar sobre o perdão, né? Sobre o Muito bom. perdão nessas situações. Você contar a sua experiência, eu contar a minha, que são situações totalmente distintas, né? Mas acho bem legal a gente poder falar disso, né? Dessa questão do São perdão, porque narcisistas, né? São distintas, mas são de narcisistas, né? Você, no caso, foi o relacionamento, no meu, a mãe, né? Mas são narcisistas também, e o perdão, né, também está inserido, né, aí né, no contexto, né? sim, tá Estou tudo à tua inserido. disposição. E é muito interessante a gente poder tocar nesse assunto, até como psicólogas, né, que somos, e como sobreviventes. E para Sim. quem chegou depois, teve bastante gente que passou, quero agradecer. Sei que muitas pessoas vão assistir depois essa live, eu vou deixar disponível aqui, né, gravado no meu IGTV. Vou compartilhar lá nos stories também, vou falar disso, vou deixar a caixinha de perguntas aberta, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas aberta para caso vocês queiram fazer alguma pergunta para mim que não deu para a gente responder aqui, eu responda, né? E aí vocês podem também seguir a Gi, eu sempre Claro. marco também, né? E aí vocês podem também entrar em contato com ela caso queiram aí e se ela se colocar disponível para também essa conversa. Ela tem um grupo, é no Face, né? O seu grupo? Sim. O meu grupo é no Face, é um grupo chama Renascidos, Filhos de Mães Narcisistas. Eu dou o nome de Renascidas, né? Porque sobreviventes também, mas acho que é mais do que isso, né? Renascidas. É possível a gente renascer, né? É possível a gente fazer diferente, ter uma vida, né, bem diferente daquilo que foi maldosamente profetizado. As profecias não se cumprem. Viu? Praga de mãe não pega. Aliás, essa é outra, né? É outra sentença maligna. Praga de mãe pega. Não Nem pega. fala, nem fala. Tive que Não lutar muito pega. com isso em outros aspectos, não com mãe, mas com outras pessoas aí da família, e realmente Então, não pega, né? A gente tem não que pega. acreditar e ter a nossa autoestima validada de outras maneiras, e não pega, e é possível sim, né? Renascer, florescer após um relacionamento abusivo. Muito obrigada, Gislaine, muito obrigada mais uma Eu que vez, agradeço. né, por ter Adorei. aceitado, por ter vindo aqui falar mais uma vez da sua história. Tem um podcast também, como eu já disse no comecinho da live, que a Gia conta, né, da experiência dela também. Vou deixar tudo disponível lá nos stories. Então, se, né, vocês que tiverem interesse de ver esse material, entre hoje e amanhã, eu vou deixar tudo lá disponível e também caixinha de perguntas. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Gi. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Querendo mandar uma mensagem, alguma dúvida, também estou disponível, tá bom? Pode deixar. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.